Então, como nós já nos apresentamos outras semanas, eu sou a Miriam do Marcos Eu sou o Marcos da Miriam. e nós temos um Ministério de Família, há aproximadamente 22 a 23 anos, e nós estamos aqui hoje para a gente dar continuidade a um ciclo aí de encontros que nós estamos fazendo. E hoje nós pretendemos encerrar, né, esse tema, né, que a gente tem conversado, que é sobre a identidade, a paternidade e as suas implicações, né? O que que isso implica na nossa vida? Queria que tu te apresentasse, né? Eu sei que o pessoal já conhece, mas para quem está em casa, para quem vai assistir depois. Bom, então, eu sou o Marcos da Miriam, somos casados há 24 anos, vai fazer 25 anos, somos pastores da área da família aqui em São José. E como a Miriam disse, a gente tem essa série que vai estar encerrando hoje sobre, né, paternidade, sexualidade, suas implicações, e a Miriam vai agora dar continuidade para a gente entrar justamente na parte da administração. Hoje, na verdade, assim, ó, nós vamos fazer um encerramento, mais assim, trazendo alguns conceitos de maneira geral, repassando para vocês algumas indicações, né, como encerramento, porque aqui a gente falou de uma maneira muito compacta e muito resumida sobre cada assunto, e existem mais coisas a serem aprofundadas, e nós gostaríamos também, né, de indicar cursos, livros, para vocês, para que vocês também estejam buscando mais entendimento e mais crescimento nessa área, né? Como a gente falou lá na primeira semana, nos primeiros encontros, o nosso objetivo não é estar transferindo apenas conhecimento para vocês, conhecimento humano, né? Mas sim a verdade de Deus, da palavra de Deus, comunicar ela no espírito de vocês para que vocês possam ter as suas vidas impactadas, transformadas e passem a viver e transbordar essas verdades, assim, né, como o Senhor fez na minha vida, e eu posso testemunhar isso. O Marcos trouxe para vocês aqui um encerramento de quais atitudes, posicionamento a tomar para que essas questões que a gente apresentou até esse momento, elas possam ser restauradas, elas possam ser transformadas, né? Você possa viver o plano original de Deus, a verdade de Deus para a sua vida, assim como está lá no princípio. Hoje eu preparei um versículo que eu gosto muito da ideia, né, que o Senhor me revela nesse versículo, que está lá em Mateus 16, o versículo é o 17 e o 18, né, que é um momento que Jesus pergunta para os seus discípulos, quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles perguntam, quem que eles estão dizendo por aí que eu sou? Então ele chega e pergunta isso para quem? Para os discípulos dele, que eram aqueles que estavam caminhando com ele, né? Sim. E aí, quem responde é Simão, Simão Pedro, né? E o que Simão responde é o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aqui, logo em seguida, o Senhor Jesus chega e afirma para Pedro: Abençoado és tu, Simão Bar Jonas. Ou seja, Bar significa filho, filho de Jonas. Por isso não foi revelado a ti, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, que é do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu gosto muito da revelação que está por trás desse versículo, que foi aquilo que a gente falou lá sobre identidade nos primeiros encontros, quando a gente falou assim, ó, que quando Deus se revela para um homem, imediatamente ele entende quem ele é, a identidade dele e o seu destino. Então aqui Pedro imediatamente entendeu quem ele era e recebeu a identidade dele e o destino dele. Mas antes disso,
E eu gosto muito de pensar dessa maneira, porque a gente vê isso em tudo aquilo que a gente tem é, aprendido, crescido, entendido e vivido. Antes de Deus revelar a identidade dele no Senhor e de dar a missão para ele, Jesus respondeu: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. O que isso me dá de entendimento? Que Deus sabe quem somos. Deus conhece a nossa geração. E ao mesmo tempo que ele conhece a nossa geração, isso para mim me vem um entendimento que é o que esse livro aqui, ó, Paternidade Bem Resolvida, ele trabalha já no primeiro capítulo, que é a questão do caminho de volta, que é para você viver, para que você viva de maneira plena a tua identidade no Senhor, você precisa fazer um caminho de volta no Senhor, que é o quê? Miriam, filha de Robson. Marcos, filho de Alvim. E aí você vai entender aí em casa que você, assim como Pedro era filho de Jonas, Bar Jonas, você é filho de alguém. E Deus sabe de quem você é filho. Ele sabe onde a tua identidade foi fundamentada, de que maneira, e Ele quer te sarar, te tornar uma pessoa totalmente restaurada nele, para que você entenda também, para que você seja sarada, a tua alma seja sarada, para que você possa viver a tua identidade nele. Então nós somos, como nós temos dito já em outros encontros, nós somos resultado de tudo que vivemos. Nossa identidade foi firmada desde o nosso ventre já, através dos nossos pais. Então, isso é uma coisa que eu queria que você parasse para pensar hoje, porque talvez você pense, né, e até mesmo aqueles que já têm os pais falecidos, às vezes pensam que não precisam mais voltar e fazer esse caminho de volta. E justamente é Deus fazendo os ajustes, os alinhamentos na nossa pessoa, na nossa identidade. Quer comentar alguma coisa? Então, essa questão do vínculo do pai, que Jesus fala, né, Simão, Barjonas, né? Essa questão interessante que, como às vezes a gente não transfere da forma como gostaria para os nossos filhos, o que é importante, os conceitos que existem, porque a gente, se você olhar nas culturas, nas colônias, aqui em Santa Catarina tem colônia alemã, os pais não transmitem ou os filhos não se interessam em absorver a língua original da família, né? Então, depois na terceira geração já não falam mais o alemão, né? Então, o que eu quero colocar com isso vinculado ao que a Miriam falou? Se não houver um esforço intencional da nossa parte de comunicar para nossos filhos aquilo que temos e recebemos de Deus, com o tempo há uma tendência desses princípios e valores cristãos irem se apagando. Então, precisa ser intencional. Sim, para a gente fechar esse ciclo do que a gente vem conversando até aqui, eu quero relembrar vocês que lá na primeira semana, ali nos 3 primeiros encontros, que a gente falou sobre teleios, sobre sermos completos no Senhor, a gente falou sobre a mentalidade parasita. A gente falou sobre as pessoas que justamente não compreendem quem elas são, estão feridas e casam para ser felizes. Casam com essa mentalidade parasita. Então, assim, nós vamos hoje passar alguns conceitos e indicar algumas literaturas para vocês. E é importante que vocês entendam os conceitos, né? Então, assim, semana retrasada, o Marcos fez um encerramento explicando para vocês que quando o rapaz chega ali na adolescência, ele vai procurar o pai, ele vai se voltar, o rapaz e a moça também, a moça adolescente também, eles se voltam mais para o pai, porque o pai, como nós vimos aí algumas semanas atrás, ele representa Deus Pai, e toda vez que o homem ou uma mulher tem a revelação de Deus Pai, ele sabe quem ele é e ele sabe qual é o propósito de Deus para sua vida. Então, na adolescência, isso é crucial, né? Se não aconteceu durante a infância, na adolescência o adolescente ele vai em busca disso.
E aí o que acontece? Acontece aquilo que o Marx falou aí no nosso encerramento, que ele vai fundamentar a identidade dele na sexualidade, principalmente o menino. Por quê? Porque quem firma a identidade masculina no filho é o pai. A questão da hombridade, a questão da sexualidade, inclusive do gênero, é o pai, né? E da mesma maneira com relação à menina, para que ela não firme também a sua identidade. E aqui a gente comentou alguma coisa sobre masturbação, sobre pornografia, sobre começar a ter interesse pelas meninas muito cedo, a parte sexual aguçada antes da hora. Por quê? Porque este adolescente está justamente em busca da sua identidade. E a gente também comentou aqui sobre a questão da menina começar a... Boa noite, Nete. Seja bem-vinda, amiga. Beijo. E aí a gente tava falando aqui, tipo, a menina ali na adolescência, ela às vezes começa a ter as mudanças no corpo e ela sente a necessidade de colocar uma blusa mais decotada, né, para se sentir mulher, para mostrar que ela já tem seio. Por quê? Porque a identidade dela não foi fundamentada pelo pai. Sim. Então, isso é uma das causas dessa mentalidade parasita. E quando nós olhamos para trás, a gente vê que um ciclo vai se repetindo, geração após geração, e ele tem que mudar. Como que ele vai mudar? Recentemente, há um ano atrás, nós fizemos um cerimonial de bênção para o nosso filho chamado Bar Baraká. A gente viu aqui que Bar, em hebraico, significa filho. Então, Bar Baraká é filho da bênção. Baraká é bênção. Então, filho da bênção. Então, ali nós lemos Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia várias vezes usa esse termo, né, para falar que alguém é filho de alguém. Então, Bar Baraká é um cerimonial cristão aonde você faz justamente o quê? Um rito de passagem. Esse livro aqui, ó, Passagem para a Fase Adulta. Descubra o evento mais importante da vida do seu filho. Esse é o livro, digamos assim, o primeiro livro aonde foi escrito sobre esse assunto. Depois o Craig Hill, que é da Universidade da Família, escreveu um livro chamado mesmo Bar Baraká. Eu não tenho ele aqui hoje para mostrar para vocês, mas existe também um livro mesmo chamado Bar Baraká. Depois eu vou colocar na edição para o YouTube, vou botar lá embaixo na descrição os nomes dos livros e vou fazer uma inserção da foto da capa. Sim. O que eu queria compartilhar desse livro aqui que eu acho muito interessante? Claro, toda a trajetória do autor já é assim, meu Deus, incrível. Porque ele é um judeu que ele viveu o Bar Mitzvah, só que ele fala de um cerimonial religioso, mas que não trouxe para ele um impacto na vida dele, de rito de passagem. E justamente nós comentamos aqui nas primeiras aulas que os pais têm que ser essa ponte de relacionamento do filho para com Deus, para a sua identidade e para o seu destino. Então, hoje, a gente tem preparado algumas famílias para poderem fazer esse rito de passagem, abençoar os filhos. E esse princípio do Bar Baraká, ele também está contido nesse livro aqui, ó, que fala A Dádiva da Bênção. Esse livro fala sobre o conceito de bênção, a cultura de bênção que se perdeu e que Deus quer que nós, cristãos, resgatemos. Então, ele é todo fundamentado na palavra de Deus e mostra para nós a importância da bênção. Miriam, assim, enquanto você está pegando aqui os livros... Eu vou ler um pedacinho desse aqui, mas pode falar. Tá. Quando você está pegando, é interessante o seguinte, que quando a gente começou a ver para fazer o Bar Baraká, para liberar o João Marcos com uma cerimônia de bênção, um rito de passagem, e é interessante de que você que tem amigo que tem filho, estimule ele a ler esses livros, assistir esse vídeo aqui, porque várias culturas, não só cristã, existe esse rito de passagem onde o filho ele passa a ser um adulto e se considerar um adulto. Mas o que eu queria fazer, já devolvendo para a Miriam, é o seguinte: quando a gente começou, por exemplo, todos esses livros que a gente leu para liberar e lançar o João Marcos como uma flecha, os autores, todos eles falam o seguinte: ok, você vai lançar alguém para frente, que é seu filho, mas você só pode fazer isso se você olhar para trás
e ver como que foi o teu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Então, não tem como avançar sem primeiro olhar para trás, né? Sim, é sobre isso que eu ia ler Ah, agora. então estamos em sintonia, já que você ia entrar nesse assunto. Então, esse primeiro livro aqui que eu falei, ó, A Dádiva da Bênção na Família. Esse livro, ele traz essa visão, né, da bênção. Inclusive, eu quero que vocês saibam que esse livro aqui é um livro bem antigo. Nós tivemos que comprar ele no A gente comprou, acho que na estante estante virtual. virtual, porque ele Isso, já não tem, não é mais, não editado. tem sido mais, né, editado. Esse livro aqui, ó, O Poder da Bênção dos Pais, ele fala sobre todas as fases da nossa vida. E eu tô falando, porque quando a gente lê O Poder da Bênção dos Pais, a gente pensa só em nós como pais. Mas é bom que você leia esse livro entendendo que você é um filho também. Então, todas as fases da sua vida que os seus pais deveriam ter te abençoado e que não te abençoaram, ou o contrário, né? Todas as fases da sua vida, que ao invés de você ser abençoado, você foi amaldiçoado. E ele mostra a importância disso, isso desde a sua concepção até o momento que você casa. Então são várias fases importantes e todas elas fundamentadas na palavra. Então, agora que eu passei e falei sobre esses dois, eu quero ler um pedacinho desse, que é o livro que prepara justamente mostra essa visão da necessidade da adolescência. O que mais acontece conosco? Porque eu falei que as pessoas nos procuram para preparar seus filhos para esse cerimonial de bênção. E elas não entendem algo que esse livro fala bem claramente aqui na página 104. Ó. A jornada rumo à fase adulta começa. Aí a pergunta aqui do autor é: então, quando o treinamento deve começar? Ou seja, a preparação, o treinamento com o seu filho, quando deve começar? Aqui diz assim: a preparação para esse evento não começa com o seu filho. É o que todo mundo se engana. Começa com quem? Com você, pai. Com você, mãe. E aí as pessoas vêm para nós e dizem assim: nós queríamos que vocês fizessem uns aconselhamentos com o nosso filho, com a nossa filha, para sarar a identidade dele, para que ele entenda seu destino, para que ele possa ser abençoado, receber a nossa bênção, fazer um cerimonial de bênção. As pessoas pensam que isso se trata de uma cerimônia, e não se trata apenas de uma cerimônia, se trata de uma preparação. E aí nós entramos naquilo que o Marcos estava falando. Para você dar identidade para um filho e destino para um filho, você primeiramente tem que saber quem você é e você tem que estar vivendo o propósito de Deus para sua vida. Senão, como que você vai fazer? Então, isso é algo muito importante, porque nós estamos encerrando dessa maneira para que você entenda que as próximas gerações, os seus netos, os seus bisnetos, dependem de você ter a sua identidade sarada, de você saber quem você é, a preparação do rito de passagem, desse momento que o seu filho vai viver em Deus, a identidade e o propósito dele depende de você. Se você não estiver sarado, não será possível. Então, o que acontece? A gente tem que começar pelos pais. E pai, mãe, começa por você. Aí você olhe para você hoje e comece a pensar. Se os seus pais sabem quem são, vivem o propósito de Deus. Ou, se eles não estão mais vivos, né? Os meus pais sabiam quem eles eram no Senhor e viveram o propósito de Deus? Não. Então, possivelmente, eu tenha problemas na minha identidade. Como que eu vou dar uma identidade e um destino para o meu filho? Eu nem sei quem eu sou. Então, é por isso que eu trouxe esses livros, para vocês entenderem que ninguém que sabe o seu destino pode dar um destino. Então, às vezes, os pais vêm apavorados conosco aqui conversar e dizer: meu filho não tem um relacionamento profundo com Deus, meu filho isso, meu filho aquilo, ele está apresentando problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas de pornografia. Mas tudo isso são coisas que na sua vida um dia também ficou, digamos assim, capenga das pernas, também ficou pendente. Em algum lugar você foi fundamentar a sua identidade. Então agora está na hora de você ir lá atrás e fazer o quê?
O caminho de volta. Agora vocês estão entendendo por que eu falei do caminho de volta. Porque nós vamos ter que voltar lá atrás, procurar os nossos pais. Quem não tem os pais vivos vão ter que fazer uma oração buscando no Senhor. É possível, mesmo você tendo tido os pais falecidos, você pode escolher uma autoridade espiritual que represente também o seu pai e a sua mãe, né? Se os seus pais forem falecidos, se forem vivos, são eles. Você não pode trocar por outros. Sim. E aí você vai fazer esse caminho de volta. O que é o caminho de volta? O caminho de volta é justamente você receber a bênção dos seus pais, que é o que eu falei aqui desse livro, ó, O Poder da Bênção dos Pais, que é você voltar lá atrás e pedir a bênção dos seus pais. Então eu tenho um testemunho pessoal para dar para vocês, que há algum tempo atrás, quando nós começamos a preparar, um pouco antes de começarmos a preparar o João Marcos, né, para esse cerimonial, e não só o cerimonial, mas para a passagem, para que fosse inserido dentro dele tudo isso. Isso começa desde o dia, na verdade, deve começar desde o momento que você sabe que você está grávida, que vocês estão grávidos. E aí eu tive que voltar lá, chamei o meu pai e fiz um café para ele, peguei uma bacia, coloquei uma água morninha, uma toalhinha branquinha, lavei os pés dele. E indiferente do que o seu pai ou sua mãe fez, o que importa é a identidade, é quem ele representa, a figura de autoridade dele. Então você tem que saber separar. Você tem que saber separar o comportamento da identidade. Seus pais falharam, você também falhou. Você deve, inclusive, estar falhando ainda e não percebeu. Então você tem que separar quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem ele representa na sua vida, de comportamentos que talvez você tenha sido ferido, né, por ele ou por ela. E nesse momento você vai fazer. Eu aproveitei esse dia para pedir perdão para o meu pai por algumas atitudes minhas, por algumas reações minhas ao passado, né? E eu me lembro que nesse dia eu pedi a bênção dele em todas as áreas da minha vida, como mãe, como esposa. Eu pedi a bênção dele como mulher. Enfim, você precisa entender o princípio de honrar os pais. O princípio da bênção na Bíblia é a honra. Então, quando você honra alguém, você é abençoado. Então, o que eu te recomendaria é justamente fazer com que seu pai e a sua mãe se sintam honrados, para que eles te abençoem. E um dos princípios da honra também é até mesmo, né? Eu sei que você não deve fazer só com essa intenção, mas é a prosperidade também, Sim. né? A própria Bíblia diz para que você vá bem sobre a terra. Então, muitas pessoas casaram sem a bênção dos pais, muitas pessoas tomaram atitudes, começaram a namorar sem a bênção dos pais, muitas pessoas seguiram alguma carreira sem a bênção dos pais, e hoje a vida parece que está travada. Mesmo já aceitou Jesus, mas eu te recomendo a fazer esse caminho de volta, que é aquilo que eu falei aqui. Para você dar destino, você poder firmar a identidade, fundamentar a identidade de alguém e dar destino, você precisa ter passado por esse processo. Você também precisa ter sido abençoado, né? Então, assim, para mim, esse foi um momento único na minha vida. Eu tenho uma memória muito boa desse dia e eu percebo que até mesmo o relacionamento com o meu pai, depois desse dia, ele se aprofundou ainda mais. E eu digo assim, em questão de coração mesmo, da gente estar conectado, né, não só num elo de pai e filha, mas de uma maneira assim de alma mesmo. E eu fico muito feliz e eu tenho hoje esse testemunho, a alegria de contar e compartilhar esse testemunho com vocês, porque eu realmente enxergo um antes e um depois na minha vida com relação a esse dia. Amém? Quer comentar? Não? Então, já vamos começar a abrir daqui uns minutinhos. Só queria compartilhar com vocês
a outras leituras para que vocês entendam, para quem tem filho e para quem também já viveu essas questões e aí está buscando a restauração da sua identidade. Então, como eu falei, o Paternidade Bem Resolvida é um dos que eu indico, que fala sobre esse caminho de volta. A Dádiva da Bênção na Família, para que você entenda a importância da bênção e que diferença faz ter a bênção ou não tê-la. O outro é O Poder da Bênção dos Pais, que explica todas as fases, todos os momentos da vida que você ou foi abençoado ou você foi amaldiçoado e você não sabe, e ele vai te trazer justamente esse olhar para você identificar, ele traz as orações, é um livro maravilhoso. Dentro do que nós falamos, eu também recomendo o seminário Veredas Antigas. Aqui é o livro, mas eu recomendo o seminário, são 4 seminários de 4 finais de semana intensivos. Você pode procurar na sua cidade ou numa cidade próxima que tenha esses seminários. O seminário que mais vai falar sobre esse assunto da bênção é o Abençoando Gerações. É um seminário maravilhoso que faz você compreender justamente também essa necessidade. Agora, para a questão da identidade fundamentada na sexualidade, a importância do pai com relação à paternidade, e quando o pai não faz esse papel, o filho vai buscar a identidade na sexualidade. Esse livro aqui, que é A Natureza Humana e as Complicações da Sexualidade, ele trabalha isso muito bem. Ele tanto trabalha assim as tentações sexuais de um homem que teve a sua identidade fundamentada na sexualidade, quanto até mesmo os questionamentos com relação ao seu gênero por conta da ausência da identidade fundamentada pelo seu pai. Ele é um livro muito bom, muito forte, eu super indico, principalmente para quem é homem e para quem tem filhos homem. Agora, esse aqui é um curso, o curso Integridade Sexual, tanto homens quanto mulheres podem fazer, é da Universidade da Família. Aqui tá o livro, né? Mas tem o curso, eu indico o curso, né? Porque ele aprofunda mais. E para nós que temos filhos, né? Homens casados também fazem esse curso, né? Ele é parte da grade da hombridade, né? Da UDF, sim, da Universidade da Família. Mas eu indico ele já para meninos a partir de 13, 14 anos, porque vai ajudar bastante também nesse processo, onde você vai entender também a necessidade da espera, a importância, não é nem a necessidade, a importância da espera e tudo mais. Esse aqui é o livro Romance à Maneira de Deus, que trata sobre corte. Ele é um livro muito importante porque hoje, dentro da igreja, a gente vê que está impregnada a visão de namoro segundo o mundo, e aqui esse livro traz essa visão da corte, né, do namoro com um propósito, o relacionamento a dois com um propósito, e a importância também de se esperar. E ele é um livro muito bom mesmo, que capacita os jovens, os solteiros, né, a caminharem também com fé, com paz, diante do Senhor, para esperar, né, seu futuro cônjuge. E o último que eu quero indicar hoje é o curso Romance à Maneira de Deus. Nós estamos concluindo esse curso com o João Marcos, e ele é um livro que trabalha de uma maneira assim, muito profunda. Um livro não, um curso, perdão, ele é um curso mesmo. Ele trabalha de maneira muito profunda para você, tipo, fechar algumas portas na sua vida que possam estarem abertas para o seu filho. Então, tipo, é um momento onde os pais compartilham o passado sexual, o início do seu namoro, como se deu, como aconteceu com o filho, e o filho também compartilha suas lutas que ele está vivendo no momento atual. Então, é uma maneira de você, tipo, também consertar aquilo, né, que você fez lá atrás de maneira errada, equivocada, por exemplo, sem a bênção dos pais, e ensinar, né, e ele vai te trazendo, vai, digamos assim, descortinando
tudo aquilo que muitas vezes nós colhemos dentro do casamento e nem entendemos por quê. E você vai mostrando para o seu filho que essa não é a vontade de Deus, que Deus tem mais para você e que ele deve fazer diferente, né? Então, assim, é um curso tremendo, muito profundo, e a gente tem conversado bastante também sobre esses assuntos. Então, hoje, o que eu queria trazer era isso, eu não sei, amor, tu quer comentar alguma coisa? Já falei muito. Então, eu acho que a essência é essa, eu acho que vale a pena depois você voltar e assistir os que não estão na live, né? Ou melhor, os que estão na live, voltar e assistir os conceitos que a gente tratou sobre cada livro, e aí também nos perguntar ali quais livros a gente indica para determinado momento em que você esteja passando com seu filho, essa questão da bênção para com seus pais, e como a gente tem um vínculo também com a Universidade da Família, se a gente não souber te indicar um livro pontualmente para um assunto que você nos pergunte, a gente tem como perguntar para as pessoas que também ministram, né, Miriam, que são amigos nossos, Onde tem os fontes, cursos. onde tem os cursos, né, para poder estar te ajudando nessa Isso. tarefa tão importante que é passar a bênção de Deus que você tem para os seus filhos de uma forma permanente, contínua e intencional. E entender que não é só uma questão de bênção, de tipo, as pessoas não conseguem entender o conceito de bênção vinculado à identidade e destino. E quando você começar a buscar entendimento melhor, mais profundo disso, você vai entender que não é só uma questão de fazer um rito para o seu filho, jamais. Até porque a bênção ela tem que ser transmitida pelo toque, tem que ser transmitida diariamente verbalmente, tem que ser transmitida diariamente pelas atitudes. Então, às vezes os pais querem fazer esse rito, mas no dia a dia tem muitas coisas que eles estão replicando do passado deles, que é às vezes não saber dar um elogio. E a própria palavra bênção, ela significa elogio. É você saber elogiar alguém. Então, e é isso, né, que Deus quer que nós aprendamos a nos relacionar com os nossos filhos e com as pessoas à nossa volta, nosso cônjuge, nossos pais, todos aqueles que são da nossa família, da maneira que ele se relaciona conosco. Porque Deus Pai abençoou também o seu filho. Vou deixar você falar sobre isso. Então, é interessante que a Miriam está colocando, porque quando Jesus vai começar a vida dele, Deus vem e fala através do Espírito Santo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Deus está comunicando a bênção dele através de um elogio para o filho, falando para todo mundo: Ó, esse é meu filho, eu amo ele. Meu E coração se agrada meu dele. coração se agrada dele, né? Interessante também quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, ele fala: Senhor, para que Pai, para que eles saibam que eu e tu somos um. Então, obviamente, ele estava falando do relacionamento dele com o Pai no céu, mas também porque aqui na Terra ele se retirava para locais é, isolados para orar e buscar a presença do Pai. Então, a questão é, como a Miriam falou, a bênção não é só você fazer uma cerimônia, uma festa, e lá fazer uma declaração de bênção. É essa unidade que você tem com seu filho. Então, e a bênção, nesse livro A Dádiva da Bênção também, ele vai colocar que existem várias formas de você comunicar a bênção para o teu filho. Vai ser através da palavra falada, do toque, de um investimento na vida financeiro, na vida dele. Então, vale a pena, isso é extremamente importante, ir conhecendo esses conceitos e aplicando eles. Sim, esses aqui são só apenas alguns livros relacionados a essa área que nós, né, estamos indicando para vocês. Existem muitos outros livros, muito bons também. Também em alguns assuntos aqui que a gente ainda mais para frente talvez vai adentrar, também com relação à personalidade, como você reagiu à autoridade, a gente pode trazer também a questão da alma e do espírito, o governo da alma e do espírito. Tem muitos livros bons também sobre isso e a gente também pode estar trazendo um pouco mais esses assuntos para vocês. Comunicação é um outro tema muito importante para a gente trabalhar aqui.
Então, assim, ó, tem muita coisa para aprender, mas se a identidade não tiver restaurada, essas outras coisas não vão, digamos Fluir. assim, que fluir, vai ficar travado. Tudo na sua vida, financeira, emocional, sua vida profissional, tudo depende de você entender quem você é e você fazer esse caminho de volta, voltar lá no seu pai, na sua mãe e pedir a bênção, pedir o perdão e honrá-los, né? Então não se esqueça disso. Tudo, a maneira como você vai fluir, a maneira como você vai transbordar quem você é justamente o propósito de Deus para a tua vida. E você não vai conseguir viver isso se você não fizer esse caminho de volta, se você não voltar lá atrás e fechar, digamos assim, entre aspas, as portas que você abriu no mundo espiritual justamente para que a tua identidade fosse fundamentada naquilo que não é o projeto de Deus para sua vida, e daí você deixa de viver, você deixa de ser, entre aspas, aquela pessoa que Deus projetou antes da fundação do mundo. Você deixa de viver aquela história que ele escreveu. Por quê? Porque você permanece reagindo ao passado, reagindo ao passado, reagindo ao passado. E o Senhor quer que você seja limpo, você entenda quem você é e bola para frente, começar a viver uma vida teleios, completa no Senhor. E você só vai conseguir isso chegando nesse lugar, como Jesus ali apresentou para Simão, para Pedro, disse: Bar Jonas, você é filho de Jonas. Então, o que nós te indicamos hoje é: faça o caminho de volta. Procure seu pai, procure sua mãe, peça perdão naquilo que for necessário e para que você possa ter a tua identidade sarada, para que você possa receber a bênção e começar a viver o seu verdadeiro destino, a vontade de Deus para sua vida. E nós poderíamos orar agora, né? Para daí a gente abrir para o pessoal ali participar um pouco. Pode orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar por essas semanas que conversamos sobre esses assuntos. Tu sabes, Senhor, que o tempo aqui foi muito curto para a gente conseguir aprofundar da maneira como nós gostaríamos. Mas, Senhor, nós cremos no poder e na operação do Espírito Santo. Nós temos certeza que a palavra foi lançada e semeada. Que agora, Senhor, compete a cada um que está ouvindo, decidir o que fazer com essa semente. Nós oramos, Senhor, para que ela caia em solo fértil. Nós oramos para que ela germine. Nós oramos, Senhor, para que eles passem a viver, Senhor, isso na vida deles, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Aqueles que não têm mais os seus pais, Senhor. Que eles possam, Senhor, buscar um pai espiritual, uma autoridade, um pastor ou uma mãe, Senhor. Uma mulher de Deus, Senhor, que tenha esse entendimento para que possa estar, Senhor, orando, abençoando e liberando, Senhor, os teus filhos para viver o destino que tu tens para eles, Pai. Eu quero, Senhor, te agradecer por este tempo juntos e pedir, Senhor, completa a tua boa obra na minha vida, na minha casa, Senhor, aqui, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, como eu oro, Senhor, e peço por esses, Pai, esses que tu tens nos dado para caminhar conosco, Pai. Eu os abençoo, Senhor. Eu os abençoo e peço, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, faça, Senhor. Complete, Pai. No nome de Jesus, Senhor, a tua vontade. Amém e amém.